novamente aqui, hoje, agora, no meu horário convencional, né? Como prometido, eu estaria aqui na terça e na quinta, à 1h30. Então, mesmo que hoje aconteceu a nossa live da manhã com a Luísa, para falar sobre casamento e filhos. Se você ainda não assistiu, corre que ela tá aqui no IGTV. Eu vou disponibilizá-la no YouTube também, porque eu sei que algumas pessoas ainda não têm Instagram, algumas mamães não conseguem acessar o Instagram. Então ela vai estar disponível no YouTube para quem quiser assistir depois. Só sei que a live tá imperdível, eu amei. Tô arrumando aqui a câmera. Nós estávamos conversando, trocando opiniões lá no grupo da Mentalidade de Mãe. Ai, tá escapando. Arrumando aqui. Nós estávamos conversando aqui no grupo da Mentalidade de Mãe e falando sobre essa questão, como a gente, quando escuta algo que impacta, assim, né, que vai contra aos nossos valores pessoais, a questões que a gente construiu até aqui, tudo que é nossas crenças, os nossos pensamentos formados, aquilo que a gente imaginou que deveria ser, que tinha que ser, né, a ideia também sobre casamento, sobre aquilo que nós planejamos, sobre este casamento, mesmo com filhos. Oi, Kátia, bem-vinda à live. E daí, quando a gente entra em contato com conhecimento desse tipo que a Luísa aborda, ele entra nos nossos ouvidos e mexe com as nossas crenças, mexe com aquilo que nós estamos, com os nossos sentimentos, mexe com aquilo que nós devemos fazer, né? Devemos ter um novo olhar para isso que acontece, para isso que é necessário. Oi, tudo bom? Saudades? Temos que marcar um atendimento. Acho que a gente já tá há muito tempo sem, né, conversar. Tô sentindo que agora chegou a hora novamente. A Kátia, ela tá aqui me acompanhando, a gente já tá juntas faz 1 ano, então ela é uma mamãe dos atendimentos individuais também. Mas claro que quando a mãe ganha autonomia, ganha conhecimento, é isso. Ela segue sozinha e volta e meia a gente conversa novamente, alinha alguns detalhes, faz com que ela relembre. Oi, Dai, bem-vinda novamente. A Dai Quirino também, ó. A Dai é A Dai é professora, é isso que tu me falaste, né, Dai? Psicopedagoga é a outra Dai. Professora e também compartilha desses conteúdos sobre a criação positiva. Ela tem um canal no YouTube, quem quiser conhecer. Quem sabe em breve também a Dai vem aqui fazer uma live comigo. Educadora, isso. E ela tá entrando para este universo, compartilhando conteúdos. E eu sempre digo, eu gosto muito de compartilhar conhecimento com outras pessoas. Por mais que às vezes seja da mesma área, eu acredito que a nossa essência é única, né? Então a gente sempre vai ter a agregar, a somar. E não temos concorrência, temos sim que nos alinharmos, ficarmos unidas para conseguir o propósito principal, que é que a gente alcance mais famílias, com que mais crianças sejam educadas e abordadas com essa educação positiva, com esse conteúdo que eu compartilho aqui. E a live de hoje de manhã eu estava planejando a live de hoje e ontem uma mamãe colocou no grupo um desabafo. Eu até trouxe aqui, escrevi ele para compartilhar com vocês. Quem estava no grupo, ela escreveu assim: gostaria de ajuda de vocês. Acho que foi ontem que ela escreveu. Meu pequeno tem 1 ano e 4 meses e quando é contrariado bate em tudo que vê. Chão, parede, berço, às vezes em mim. Ou morde ou joga o que está segurando. Tento não usar o não, mas não estou conseguindo, não estou tendo sucesso. Também tento validar os sentimentos. Você está frustrado porque não pode brincar com a tomada. Tudo bem com isso, mas não está tudo bem você jogar ela no chão. Mas sinto que não resolve, pois ele continua agindo assim. O que vocês me sugerem? Já passaram por isso? Eu não leio. Deixa eu ver aqui quem foi a mamãe que compartilhou aqui no grupo. Foi
Ai, agora já entrou um monte de mensagem. Eu não lembro quem foi a mamãe. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enfim. Jéssica. Oi, Jéssica. Deixa eu ver se eu acho aqui pra compartilhar com ela. Aqui. Achei. Daniela Oliveira. Ela é nova no grupo e tá aprendendo a disciplina positiva. Os conteúdos que eu abordo aqui no Mentalidade de Mãe são baseados na disciplina positiva. Então, eu sou educadora parental, especialista em disciplina positiva e eu abordo conteúdos para a gente lidar com o comportamento infantil. Então, eu trago ferramentas e formas de lidarmos com o comportamento infantil. Eu vou compartilhar essa live com a Daniela, porque ela não tá aqui presente, né? Daniela Oliveira. Aí. Difícil de achar, muitas mensagens. O grupo tá bombando de mensagens, muitas trocas, muita informação. Às vezes nem eu consigo acompanhar. Aliás, essa semana foi bem difícil de acompanhar. Hoje eu consegui me dedicar um pouquinho mais, mas é complicado de acompanhar todas. E trazendo assim essa situação à tona, eu resolvi falar aqui no Instagram para mais mães, porque eu acredito que este seja um contexto que muitas famílias vivenciam. É um contexto onde eu já passei ali no Instagram, no grupo, diversas vezes falei sobre isso. E falei na Semana da Maternidade Leve e quero trazer novamente aqui, porque o que acontece quando uma criança tem 1 ano e 4 meses e ela passa por essa situação? Provavelmente essa mãe, ela está com uma expectativa muito alta sobre o que a criança é capaz de fazer. O primeiro ponto que a gente tem que fazer para conseguir lidar com essa situação da criança que ela não está respondendo aos nossos estímulos, não está respondendo aquilo que a gente deseja que ela faça, é a gente baixar o nosso nível de expectativa quanto ao retorno da criança. Porque realmente uma criança, um bebê de 1 ano e 4 meses ou de 0 a 2 anos, essa criança ela não é capaz ainda de lidar com o não, ela não é capaz de compreender aquilo que é dito. Por mais que pareça que sim, que por vezes ela ela age dessa forma, ela tem aquele comportamento parecendo que ela está tentando nos desafiar, ou está tentando nos mostrar algo, ou está fazendo para chamar atenção. Não, a criança nessa faixa etária, ela não tem controle nenhum daquilo que ela está fazendo, ela não tem controle nenhum das suas emoções, ela não sabe ainda como ela manifestar aquilo que ela deseja, ela está aprendendo sobre o mundo, sobre o seu universo, ela está aprendendo sobre aquilo que acontece, como que a mãe e o pai reagem então quando ela tira algo no chão, o que ela, a partir de... Deu uma coceirinha aqui no nariz. A partir disso, e como que é a reação da mãe e do pai, que ela vai começar então a construir o que nós desejamos, que é mais consciência. Mas neste período é extremamente... a gente não tem como esperar que uma criança, a gente fale para ela, não mexa aqui, que a criança no outro dia ou daqui a 5 minutos não vai mexer. Se essa criança ela não faz isso, tudo bem, ela pode ser que ela esteja um pouco mais consciente já do que está acontecendo. Eu até já contei aqui também, o meu filho, por exemplo, ele aprendeu desde muito cedo a não subir na escada, que nós moramos numa casa que tem escada. E eu falava pra ele, escada, não. Só que o quê? Foi muito treinamento intensificado com foco nisso. Então foi tanta repetição que é isso que nós temos que focar também. Quando a gente quer ensinar algo para uma criança, nessa faixa etária de 0 a 3 anos, nós temos que nos tornarmos repetitivos. Repetir, incansavelmente repetir.
para que quando ela tenha, a partir dos 3 anos, 4 anos, 5 anos, que ela tenha mais consciência, que ela saiba subir na janela não pode, subir na mesa é perigoso, para que ela quando ela já tiver maiorzinha, ela vai ter um pouquinho mais de consciência para lidar com essas situações. Mas não quer dizer que mesmo assim a gente tem que... Eu gosto de usar o exemplo de uma criança de 5 anos, como meu filho. Eu já ensinei ele a olhar, a atravessar a rua. Eu já ensinei ele a observar se tem carro para ele atravessar a rua. Eu já ensinei ele qual o momento de atravessar a rua. Mas ainda assim, eu não posso deixar ele sozinho e julgar que ele vai atravessar a rua sozinho, que ele vai ter consciência de qual é o momento de atravessar a rua. Isso é minha responsabilidade, estar sempre ali presente para dar suporte para a criança, para que ela faça aquilo que nós desejamos. Olá, Fernando. O Fernando estava em live agora. Quem gosta de transformar-se a si mesmo, eu vou colocar o tema da nossa live aqui. O Fernando, que é o meu esposo, que é o pai do meu filho, ele é coach e treinador também. Ele traz a programação neurolinguística, vai fazer uma semana especial só de PNL. Então, para quem hoje estava na nossa live sobre casamento e entrou em contato com as suas crenças, com aquilo que conflita com os teus valores internos até aqui, né? Até o dia de hoje. Eu escutei a live de manhã e eu tenho valores muito fortes dentro de mim e isso mexeu comigo. Realmente, se é assim, para eu ter um casamento melhor, para eu ter um casamento mais feliz, eu preciso fazer isso, mas eu não, até que ponto que eu desejo isso, até que ponto que isso vai ser bom. E isso é uma avaliação pessoal. Cada um coloca na sua balança e avalia se deseja ou não deseja. Então, quer entrar aqui? Vou te aceitar. Então tem dois olhares para isso. E o Fernando, ele faz aqui, vou deixar ele falar com vocês. Live ao vivo, olha só, ilustre presença. Ao vivo! Oi! Oi! Tudo bem? Convidado Quanto especial. tempo? Oi! Que legal. Gostei da tua pulseira também, Carol. Que bonita. Ó. É. Inclusive tem as mamães aqui no grupo que estão aqui presentes que elas têm, ó. Tem que usar, gurias. Eu falo, tem que usar. O bem feito é quando usa. E eu fiquei ontem, né? Eu tive uma situação que eu dormi meio de lado, dormi meio mal, fiquei com o pescoço dolorido e eu tava com dor no pescoço. E ontem eu não usei a pulseira, eu tava com o meu relógio para controlar os batimentos, as coisas assim, e acabei não botando a pulseira. E hoje eu lembrei, eu tenho que usar minha pulseira para dor e posso te dizer que a dor melhorou, não está aqui. Olha, isso aí. Ó, usa a pulseira num braço e o relógio no outro. Tem que me acostumar. Parabéns, viu, pela live anterior aqui também. Eu consegui assistir no começo. Tava muito boa. A Kátia e a Dai têm a pulseira, ó, Fernando. Aqui. Viu? É isso aí, propaganda. Cara, eu tava... Obrigado, Silvane. Obrigado, coraçãozinho, pra você também. Obrigado, tá? E por que eu quis entrar aqui? Me ofereci, né? Porque eu vi que você estava falando sobre crenças e isso é muito importante mesmo. E eu quero aqui agora, eu nem tinha combinado contigo, tá? O teu novo produto que tu for fazer, que eu tô, te convidando a fazê-lo logo, eu vou dar um curso de PNL grátis para quem comprar qualquer curso contigo, tá? Oh, então, que maravilha! Olha aí. Isso aí. Então, meu curso de PNL com 25 aulas, 6 horas de curso de PNL, ensinando a pessoa, ela mesma, a se livrar dessas crenças, a mudar alguns comportamentos que ela identifica que são limitadores. A gente vai dar gratuito. Eu não sei nem quanto tu vai cobrar, não sei nem qual é exatamente o produto. Eu tenho mais ou menos uma ideia, mas não tenho ideia do preço de nada. O meu produto tem um valor no mercado e eu vou dar ele para quem comprar o teu curso. De tanto que eu acredito no teu trabalho, do quanto eu sei, eu tenho certeza que a pessoa que comprar o teu curso, seja ele qual for ou qualquer produto, ela vai crescer, ela vai melhorar, ela vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, ela vai ter uma família melhor, porque eu vivencio isso diariamente.
né? É incrível. Eu, com 20 anos, né, na área de PNL, de coaching e tudo mais, às vezes vou lá falar de uma certa forma com meu filho e a Carol me diz, e eu, tá. Aí ela fala o que que é, e eu, tudo bem, tá certo. E não tem como eu negar isso, eu não posso dizer não para essa realidade. Por que eu não posso dizer não? Porque é a realidade. A gente vê na prática. A gente vê como. Oi, Zefira, tudo ótimo e contigo? Tudo bem. Olá, Alguém ficou vamos pra essa preocupado quem é que está live. cuidando do Júnior. Tem uma pessoa em casa ali cuidando do Júnior. É isso aí. Clésia, que também chegou agora. Né? Ficou preocupado quem é que está cuidando do Júnior hoje. Quem é que tá cuidando? Eu, como É. eu digo para vocês, a gente tem que ter uma maternidade proativa, né? Um dos fatores que, durante toda a quarentena, que estava me impedindo de conseguir estar mais presente nos meus projetos pessoais e sabendo da importância disso para minha vida, a gente alinhou juntamente como casal, né? O Fernando não tem como parar a agenda dele também. E a gente, Deus colocou, no momento que a gente decidiu, Deus colocou uma pessoa e a gente conseguiu uma. Hoje eu tenho umas horinhas no dia onde fica alguém com ele, com todos os cuidados, precauções, mas ele está brincando, se sentindo feliz e eu também posso me dedicar ao meu projeto profissional e o que tem Tem que valor. ser, né, Carol? Esse projeto, ele precisa chegar em mais pessoas, né? É uma missão, ele é maior do que a nossa vontade. O Ele que é não dá algo é pra gente superior. ficar sofrendo por aquilo que a gente não consegue fazer, e sim buscar a É, solução, né, Fernando? E o Fernando exatamente. é a pessoa que faz muito bem isso, é levar as pessoas ao resultado agora. Agora. Não, é exatamente. E a gente estava pensando, a Carol estava com essa aflição naquele momento. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu só tenho dois olhares, tá? Ou eu continuo fazendo como eu tô e fico insatisfeito, ou eu então vou lá e faço algo diferente e me satisfaço. Então, esse algo diferente, às vezes, gera um certo esforço, que é conhecido como sacrifício. O que, que é sacrifício? O sacro ofício. É algo muito importante que você tem que dar muita atenção. E é por isso que é sacrifício. Não é ruim. É um sacrifício que faz você crescer. É algo super, é algo melhor que você está fazendo ali. E para isso, nós temos que ter esse diálogo, nós temos que nos dar bem também. Né? Não quer dizer que a gente, 100% do tempo, a gente está sempre, né, concordando com tudo. Não, a gente tem as nossas opiniões, tem as formas, as nossas vivências. Mas quando nós sabemos que o nosso foco está sempre relacionado aos resultados da própria maternidade, da própria criação dos filhos, do próprio resultado da casa, da vida, da prosperidade, aí nós temos que realmente abrir mão muitas vezes do nosso gostar disso, gostar daquilo e colocar pessoas também para nos ajudar, pessoas para nos dar um suporte, criar uma rede de apoio. Carol, eu quero te agradecer por ter aceitado o meu autoconvite de entrar aqui, mas eu já vou atender, que chegou uma cliente agora aqui. Eu vou atender as 2, as 3, as 4, as 5, as 6, enfim. E agora a hora é da cliente. Obrigado, Tá. gente. Um Beijão para beijão, vocês. obrigado pela Beijo no oportunidade, coração. então. Fiquem atentos aí ao produto, tá? Produto, promessa feita agora aqui. Quem tirou print aí da tela da promessa ou quem ouviu, tá valendo, tá? Curso de PNL gratuito para quem comprar qualquer produto novo com a Carol quando ela lançar. Beijo. Tchau. Obrigado, beijo, até mais. Olha aí, gente. Que maravilha, hein? Que oportunidade, que oportunidade. Com certeza, porque eu tô lançando um curso online. Então, o meu curso online, ele vai, se Deus quiser, agora está disponível para vocês em setembro. E esse é o meu foco agora. Estou em cima desse projeto. Já era para ter lançado no início da quarentena, mas agora ele vai estar disponível para vocês. E o Fernando acabou de disponibilizar de bônus o curso dele de PNL, o curso dele completo, que tem aí 25 aulas, 24 ou 25 aulas, não me lembro. Eu já fiz o curso, é maravilhoso. Ele mexe exatamente com aquilo que a gente tem, né? Aquilo que nós temos que buscar para nos modificarmos, para conseguir ter mais clareza nas nossas decisões, na nossa vida, naquilo que é bom, naquilo que é ruim. A gente começar a ser realmente protagonista da nossa vida. E é isso que a gente faz aqui também na criação de filhos, né? A gente deseja criar os nossos filhos para que eles cresçam com essa mentalidade. Que eles cresçam sabendo... Oi, Paulão, tudo bom? Um beijo. Paulão aí, ó, meu primo. Um primo
que no início da minha jornada profissional me deu uma super ajuda. Fico feliz que tu esteja aqui. Sempre dá uma passadinha para mandar um abraço. Eu vejo tu entrando, às vezes eu estou no meio da conversa. Para não pausar o meu raciocínio, eu acabo não te dando oi. Mas estou sempre aqui. Fico feliz que tu esteja aí também. E é isso. Então, quem quiser participar, não perde quando eu abrir. Ou quem já quer deixar a sua pré-inscrição. O meu curso, eu vou abrir aqui para vocês, vai custar um valor super em conta, vai custar R$ 197 para os primeiros inscritos. Então, quem quiser fazer parte dessa primeira turma, pode já entrar em contato comigo e garantir a sua vaga. Tá, gente? Fiquem à vontade, você vai ganhar daí de bônus o curso do Fernando. E voltando ao assunto que a gente estava falando antes do Fernando entrar aqui, sobre como a gente lidar com o comportamento de uma criança de 1 ano e 4 meses, quando é contrariado, ele se atira no chão, ele morde, ele faz birra, ele joga as coisas no chão e a mãe não consegue controlar este tipo de comportamento. O que a gente deve fazer? Qual é a melhor atitude? O que nós devemos ter em mente? Como eu disse antes, a gente não pode ficar com a expectativa muito alta em relação a este comportamento da criança, porque crianças de 0 a 3 anos ainda estão nessa fase onde eles precisam muito, através das suas próprias experiências, validar aquilo no dia a dia deles. Então, é através dessas atitudes que eles começam a entender como que funciona o mundo, como que funciona quando ela tira o controle, se a minha mãe grita, se a minha mãe me ameaça, se a minha mãe, o meu pai ou me xinga. E a partir daí, ela começa a entender, poxa, então se minha mãe e meu pai reagem assim, neste momento, eu tenho que fazer cara feia e gritar também quando acontecer algo ruim comigo, quando eu entender que eu preciso fazer. E daí aquela criança, ela começa a entender que funciona dessa forma. Então, se ele bate, ele me ameaça de bater, quando alguém estiver perto de mim, numa situação, eu preciso bater, porque é dessa forma que a gente se defende. Eu sei que tem muitos casos de mães que, não, eu nunca bati, eu nunca isso, meu filho bate. Por quê? É uma reação instintiva do ser humano. Então, não tem como controlar. Ele reage dessa forma, de maneira instintiva, que talvez seja isso que alguns pais fazem ainda, mesmo sendo adultos conscientes, eles acabam reagindo instintivamente, porque é uma maneira que nosso cérebro entendeu que dessa forma a gente vai conseguir chegar no resultado que deseja. Só que a criança, ela age dessa maneira instintiva por um tempo, até que ela não entenda outra maneira de agir, até que ela não saiba, até que não tenha sido apresentado para ela. E como eu disse, através de muito treinamento, através de muita repetição, a criança vai repetir, 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 repetir milhares de vezes para que ela fixe aquilo no seu cérebro e ela comece a agir com essa atitude mais respeitosa, aquilo que a gente deseja. Então, tirar a expectativa dessa criança de 1 ano e 4 meses, de 2 anos, e pensar assim, não, eu ensinei e ela não vai fazer. Ah, mas então como que eu vou fazer? Eu vou deixá-la morder? Você vai, todas as vezes que essa criança tiver esse tipo de comportamento, que seu filho ou sua filha tiver esse tipo de comportamento, você vai falar, repetindo todas as vezes aquilo que você deseja, até que ela fixe o comportamento, ela fixa a atitude, ela fixa aquilo que você deseja que ela faça. Ah, morder a mamãe. Morder a mamãe dói, morder a mamãe machuca, morder a mamãe não pode, faz dodói, ser mais lúdica na hora de falar, fazer, ai, dor, dói, dodói, morder a mamãe machuca. Então, se afastar um pouco, não, morder a mamãe não pode. E começar a botar limite para a criança. Entra esse outro fator que é limite. Nós temos que ter sempre em mente que a educação respeitosa entra os limites. Ela não sai, a gente não trabalha a educação respeitosa deixando a criança livre, mostrando para ela, dizendo, mas tem os limites mesmo. O limite dela
ela entender que o seu corpo é um limite também. E isso vai entrar até no quesito amamentação, quando a gente está amamentando e a criança começa a morder muito o bico, a te causar desconforto, e você está realmente respeitando o seu limite, aquilo está te incomodando tanto, mexe tanto contigo, e você continua, mesmo porque dizem que o aleitamento materno é maravilhoso, que tem que dar livre demanda até não sei quantos anos. Eu sou a favor disso, mas eu sou mais a favor, eu levanto mais a bandeira daquilo que é bom para si. Primeiro lugar, a criança ela vai começar a entender e aprender através de ti, que tu entendeu. Se não é bom para mim, então eu tenho que parar. Não tá bom. Eu preciso rever. E de que forma que eu vou fazer isso? Vou tomar uma decisão. Ó, não tá bom para mim o suficiente. Vou botar na balança, vou medir qual é as perdas, qual é os ganhos, e a decisão de continuar é sua, não é de ninguém. E a criança ela vai começar a entender isso. Ela vai começar a entender que ela não pode ultrapassar o limite dela, que é o limite onde machuca o outro, onde causa mal-estar no outro. Então ela entendeu que ela tem que parar ali. E isso ela entende para o outro e para si. Quando ela, uma criança é educada dessa forma, ela sabe quando o adulto trata ela mal, quando o adulto ou outra criança avançou os seus limites, ela sabe se colocar e dizer, não é assim, não fala comigo dessa forma, o amiguinho não pode fazer isso. A criança já começa a saber se defender também nesse sentido. Então, essa mãe, ela tem que ter o caso dessa mãe que a gente está falando, que é sobre 1 ano e 4 meses que a criança bate, morde, ela tem que começar a trazer isso para uma realidade, né, do dia a dia, não só falar sobre nessa faixa assim etária, é até um pouco ilusório falar sobre os sentimentos. Ah, eu percebi que tu tá frustrado. Pode reafirmar isso, mas é muito mais as atitudes, muito mais o que ela vai fazer, muito mais o que ela vai demonstrar do que o que ela está falando. Então, ela jogou uma coisa no chão, você vai lá e junta, diz, ó, a caneta é para nós escrevermos. Você quer a caneta? Segura a canetinha e vamos escrever aqui. Ah, então não quer mais a caneta? Então dá a caneta para a mamãe. É dessa forma que a gente ensina uma criança pequena. Não é assim, não, a caneta, filha, a caneta no chão, não pode jogar a caneta no chão, filha, a mãe vai guardar a caneta. Então eu vou guardar a caneta e tu não vai mais pegar a caneta. A criança não aprende dessa forma. Você está se iludindo que ela aprendeu. De novo, vou repetir. A Dai falou. Aqui a amamentação foi linda e durou até o momento que não estava mais tão bom. Aí é isso aí. Isso aí, que nem foi aqui para mim. Daí partimos para o desmame gentil. É isso aí. Você soube respeitar o teu tempo, soube passar essa mensagem para a criança. A criança, as crianças gostam de limite. As crianças amam saber que existe um adulto responsável que está tomando a melhor decisão para ela. Criança que vive sem limites, crianças que sentem uma certa insegurança da parte dos pais, acaba sendo uma criança que testa muito os limites, porque ela precisa entender até onde vai, ela precisa chegar nesse limite, então ela fica em busca disso. E quando o pai e a mãe não dão este limite, que é através dessas atitudes, elas começam a aumentar o seu nível de sapequice, aumentar o seu nível de opções para distrair o pai e a mãe, para alcançar o limite. Então, praticar o limite é uma coisa extremamente saudável para a criação de uma criança. Você precisa começar a mostrar de forma gentil, amorosa, não precisa ser de forma brusca, de forma ameaçadora, não. Tem que ser bom para ambos, mas entender, não. Subir na mesa, não. Ah, divertido, né, filha? Muito divertido, mas aqui a gente não pode. É que nem tu não vai deixar o teu filho, a tua filha, se encher de doce num dia. Sabe que comer doce o dia todo provavelmente vai dar um mal-estar na criança, ela vai passar mal, ela vai se tornar uma viciada em açúcar,
Vai ter várias consequências se você deixar acontecer isso. Talvez num dia você quis experienciar isso. O que realmente vai acontecer se ela se encher de doce, de açúcar? Mas você, em plena consciência, não vai deixar isso acontecer. Não vai deixar isso ser possível. Então você vai dizer, não, já comeu um doce, agora, né? Outro dia, em outro momento, a gente pode comer mais. Isso é muito bom para as crianças, elas gostam muito, como eu disse antes, é fundamental. A criança começa a criar, a ter certeza, a criar consciência de que ela está num lar onde ela tem ali uma pessoa para se. Alguém que ela possa confiar, alguém que ela sabe que está tomando as melhores decisões. E isso não é questionável, ela sente. A gente não diz com palavras isso, a gente diz através de atitudes. A criança, ela sente a mesma coisa que tu vai colocar uma relação se um pai ou uma mãe são muito amigos. Esses dias uma mamãe trouxe até num atendimento essa questão. O meu esposo, ele é muito amigo do meu filho. Eu disse, realmente um pai muito amigo, ele deixa a desejar. Uma mãe muito amiga deixa a desejar, porque nós não somos amigos dos nossos filhos. Termos um bom relacionamento é fundamental, né? Cultivar este amor, essa parceria, mas nós não somos amigos deles. Até porque com os amigos a gente descobre outras coisas da vida, são outras experiências. Com o pai, com a mãe, o pai e a mãe são a base, né? São as pessoas do quais vão formar a estrutura psicológica dessa criança, mental, para que eles aprendam a se relacionar com o mundo, com as outras pessoas, para que eles reconheçam como que funciona, como que essa coisa de respeito. Se a minha mãe deixa eu fazer o que eu quero na minha casa, se eu bato nela e ela não faz nada, então é assim, o mundo é assim, ou meu pai deixa eu ficar acordado até tarde, deixa eu jogar videogame incontrolavelmente, deixa eu comer o que eu quero a hora que eu quero. O mundo é assim, então tá, ele vai para o mundo dessa forma. E lá ele vai sofrer porque o mundo não é assim. O mundo é cheio de regras. O mundo lá fora, no trabalho, nos lugares, no banco, qualquer lugar que tu for, no restaurante, qualquer situação é cheio de regras, é cheio de situações que nós temos que cumprir, que a gente, né, é o nosso meio social. Então nós precisamos criar um ser voltado para essa questão social também, ele sabendo dos seus limites e o limite dele termina, né, quando começa o limite do outro. E isso vem através do dia a dia, na construção familiar, nas relações familiares. Por isso que é tão importante a gente ter clareza naquilo que nós estamos construindo nos nossos filhos, na nossa relação. A Dai disse, assim a criança aprende a lidar com a frustração também. Exatamente, uma criança que ela não vivencia a frustração, e principalmente nessa fase de 1 ano e 4 meses, de 0 a 3 anos. Na disciplina positiva, deixa eu ver que não está aqui no livro. Ela tem aquele livro de capa amarela, de capa vermelha, de 0 a 3 anos, que é especificamente. Eu até quando eu tive o meu filho, eu li só o disciplina positiva. Quando eu li o de 0 a 3 anos, eu achei fantástico, ele é justamente voltado para a fase, né, onde nos dá a base, onde tu constrói a base para a criança para os próximos anos. Porque uma criança que neste período, não quer dizer que com 4, com 5 a gente não recupera, mas talvez dê um pouquinho mais de trabalho do que quando vem alinhado desde pequenininho. E quando a gente tem mais clareza, eu, assim, se eu pudesse hoje, se eu vou ser convidada para um chá de fralda, para algo, eu daria o livro de disciplina positiva de 0 a 3 anos para todas as mães. Porque aquele livro eu julgo o manual para uma mãe. Eu julgo o manual, a Bíblia de uma mãe, onde lá ela encontra praticamente tudo que ela precisa para viver estes 3 primeiros anos de forma sábia, com sabedoria, para ela ter um lugar, um momento onde ela possa trazer, né? Ela está com dúvida em relação a algo. No livro a gente encontra muito conhecimento e participar de grupos como a gente participa aqui, está no Mentalidade de Mãe,
Porque isso vai reafirmando o conhecimento. Ele vai transformando aquele conhecimento que está no livro em algo realmente que a gente utiliza no dia a dia, que a gente consegue colocar em prática, que a gente troca com outras mães, que a gente aprende mais, acrescenta, soma. Então, é fundamental. E quando a criança não aprende a lidar com a frustração neste período de 0 a 3 anos, que é aquela mãe, aquele pai que não consegue dizer o não de forma mais firme e se manter nisso, essa criança acaba sendo a que mais perde nessa relação. Por quê? Ela não consegue lidar com aquele não. Só que naquele momento é fundamental que você persista neste não. A Dai perguntou: meu filho já está com quase 4 anos. Será que vale a pena este livro ou teria outro melhor? Ele envolve muito essa questão dos primeiros anos da amamentação, ele, né, envolve realmente a fase. Eu acho que o livro de capa amarela, ele já ia suprir bastante o teu período agora. Uma questão, o Pietro está com quase 4 anos. O Pietro está na fase, eu julguei a fase dos 3 aos 4, uma fase mais desafiadora do que a fase dos 2. Porque é uma fase realmente que dá afirmação do eu, né? A criança está ali, ela criou todas as crenças dela a partir do momento que ela estava manifestando. Ela tinha 1 ano, ela começou a se atirar no chão, começou a jogar os objetos, ela jogava um objeto na mesa. Geralmente eles jogam um prato, né? Ali quando eles começam a alimentação. Então eu jogo a comida e eles olham. O que a minha mãe fez quando eu joguei a comida? Que cara é essa? Ela fez cara de brava, ela fez cara de feliz. Opa, a minha mãe achou engraçado. Então isso é divertido. Vou jogar mais uma vez. E ela fica testando. Ela fica aquele período ali de teste. Ou a minha mãe fez cara muito de brava, mas interessante essa cara. Como é que é? Bravo. Então, ele começa a testar. E ele fica testando. 2 anos é a fase que começa, é a fase de transformação que se separa a energia da mãe, né? Onde nós éramos unidos por uma energia, a criança começa a entender que ela é única. Isso não é só a criança que começa a entender. Existe uma energia por trás disso. Nós estamos energeticamente conectados. Então, a criança, ela se desvincula da mãe e começa a entender. Eu sou um outro indivíduo. A minha mãe e meu pai são pessoas diferentes. E aquilo começa a conflitar com quem? Com a mãe. Por quê? Porque a mãe começa, como assim? Ela parecia tão boazinha, tão querida. Ela era tão eu, sabe? Tão eu como eu queria, como eu sonhava, aquele meu melhor. E a criança começa a mostrar quem ela é, aquilo que nós, humanos, somos, né? Nós temos todos esses sentimentos guardados dentro da gente. A gente não é só florzinha, só queridinha, amorzinho. Não, nós temos raiva, nós temos sentimentos negativos, a gente aprende a lidar com tudo isso. Mas a criança ainda não sabe, ela não entendeu, ela começa a ficar de frente com esses sentimentos e ela não entendeu ainda como que ela vai lidar com isso. Jéssica disse: meu filho tem 1 ano e 11 meses e ele está na fase de dizer não para tudo. Até quando ele quer algo, por exemplo, leite. Ele diz não quer. E depois de alguns minutos vai pegar o leite na mesa. Ele não entendeu ainda, ele não conseguiu entender qual é o efeito do não. Ele não entende o não. As crianças nessa faixa etária, elas não entendem o não. O não é muito abstrato para elas. Ela entendeu que vocês dizem não para algumas coisas. Ela não entendeu para que o não é usado. Várias crianças têm esse tipo de reação. Várias crianças acabam desenvolvendo esse tipo de reação. Provavelmente vocês usam bastante o não. E daí ela já começou a entender. Não. E ela fica repetindo. A única forma, em vez de perguntar para crianças pequenas, é que nem a gente não pergunta, vamos tomar banho? Ela vai dizer não, né? Ela vai dizer, até maiorzinha, vai dizer não quero. A gente leva ela à resposta que a gente deseja. Não é um convite, vamos tomar banho.
é: agora é a hora do banho. Você vai querer levar o brinquedo ou você vai querer ir no colo da mamãe, por exemplo? Você vai querer ir no colinho ou vai caminhando sozinho na mãozinha? E a criança, o cérebro dela, por estar indo em formação, o que na hora começa a entender? Ele começa, fica uma pergunta fechada. Ele não tem muita opção. Por isso que a gente sempre usa duas opções, para não abrir um leque que confunde o cérebro da criança. Ele não tem ainda a capacidade de lidar com esse monte de opções que nem nós adultos temos. Então, ele precisa de duas opções, porque é mais direto, mais no ponto, e ela entende, tenho X ou X. Daí ela vai dizer, não, X então. E aquilo se acumula. Esse tipo de situação de abordagem vai se tornando mais fácil quando ela tiver mais consciência de várias opções. Por exemplo, o meu filho, quando ele tinha 3 anos e meio, ele me falava assim, mas eu quero mais opções. Era muito engraçado, porque assim, eu me controlava para não rir, porque ele queria que, eu dizendo que era a hora do banho, e eu dizia, tu vai levar o brinquedo X ou outro, e ele, não, mas eu quero outras opções que não seja não tomar banho, por exemplo. E isso não era possível. E daí eu dizia, não, mas essa opção não é possível. Essa opção nós não temos. Você vai querer X ou X? E eu diretamente falando de forma, né, gentil, amada, mas sendo mais objetiva no que nós temos que fazer. E isso funciona porque como eu digo, a gente tem os desafios. Abordar de forma positiva com a criança, abordar com a disciplina positiva, que nem disse essa mãe aqui. Eu sinto que não resolve, estou tentando aplicar a disciplina positiva, mas eu sinto que não resolve. É que a gente não pode confundir que usar a abordagem positiva vai resolver o comportamento da criança. A estratégia que nós vamos usar é essa. O comportamento da criança, ele requer um pouco mais de consciência, um pouco mais de maturidade, um pouco mais de vivência. Essa criança, ela precisa passar mais vezes por essa experiência. Ela está testando ali o limite. Então, quando ele atira no chão, a gente vai lá, como eu disse da caneta. Você não quer escrever com a caneta? Então dá a caneta para a mamãe. Daí devolve a caneta na mão da criança. Dá a caneta. Obrigado, filho, pela caneta. Legal, agora a mamãe vai te dar a caneta. Devolve a caneta para a criança. Tu não quer mais a caneta? Então dá a caneta para a mamãe. Obrigado, filho, pela caneta. Obrigada, mamãe agora vai guardar aqui, ó. Que é o lugar da caneta. Ou pega a criança e diz, vamos guardar a caneta no lugar? E daí pega ela, ó. Tu leva a caneta para a mamãe. Tá muito pesada, a mamãe não consegue levar. Leva a caneta para a mamãe. Daí a mamãe leva. Daí a criança vai lá e bota a caneta no lugar. E tu diz, isso aí, filho, botamos a caneta no lugar. Que fácil que foi, né? O que tu achou? Foi fácil ou foi difícil para ti? Foi fácil, né? A mamãe também achou. Então tá, quando tu não quiser mais a caneta, bota a caneta no lugar. E assim a criança vai aprendendo. Dessa forma, ela vai conscientizando que é dessa forma, se ela tem algo que ela não quer mais, ela coloca no lugar. E ela vai cada vez mais entendendo que, então, eu não posso jogar o prato no chão, eu tenho que dar o prato para a mamãe. Aqui, ó, a Madalena disse, minha filha tem 4 meses, eu já falo com ela em espanhol, a irmã fala em inglês e em português. Você acha que quando ela entender um pouco, ela vai ficar confusa? Essa questão, assim, é uma questão de... Talvez ela misture as línguas um pouco no começo. Mas, realmente, com certeza, eu não posso te dar a minha opinião quanto a isso, porque eu acredito que seja uma avaliação mais de uma fonoaudióloga te dizer, mas eu já tive vivências de mães amigas falarem que a criança acaba misturando a língua, então ela fala um pouco de uma, um pouco de outra, e é muito assim da experiência da criança. Então talvez seja um pouco arriscado você agir dessa forma, mas se o seu filho tiver esse estímulo, ele seja a primeira criança a se sobressair, a falar todas as línguas. Então a gente não sabe, não é uma situação corriqueira que acontece, né, em vários momentos. Então, é bom
avaliar dessa forma. Deixa eu ver aqui. Aqui começou a funcionar quando entendi que preciso ser consistente, sempre ter a mesma postura. É isso aí. Carol, foi fazendo isso que você falou que consegui melhorar o comportamento da minha filha. Ah, que bom, Valesca. Domar a personalidade forte, já que é DSL. Já que é dela. Isso. Principalmente isso. Daí entra outra questão da gente conhecer o temperamento dos nossos filhos. Quando a gente fala em temperamento de filhos, a gente começa a olhar para o nosso temperamento. Peraí, como que eu sou? Ah, eu sou uma pessoa que eu sou calma, eu vou falar. Eu sou uma pessoa que eu sou calma, mas quando eu tô numa situação assim, eu já fico irritada, eu já tenho vontade de... Já dou uns rompante. E o meu filho tá com esse tipo de comportamento. E eu não gosto disso. Então, nós temos que, em primeiro lugar, começar a mudar a quem? A nós mesmos. Não existe como mudar a criança, porque ela está enxergando neste momento você, o seu marido, tudo que é o mundo dela, e daí depois se a criança vai na escolinha, ela se baseia, né? O comportamento da prof, o comportamento dos coleguinhas, tudo vai influenciar na personalidade dela. Mas o temperamento dela é inato, é dela, né? Então ela já veio isso, já veio com essa tendência a ter esse tipo de comportamento, ela vivencia isso na prática, no dia a dia, e ela começa a agir assim. Quando a gente começa a mudar, as crianças mudam. Quando a gente começa a pensar, eu preciso me tornar uma pessoa mais calma, mais tranquila para falar com meu filho, para direcionar ele, eu preciso ser mais consciente no momento que eu estou passando por uma situação. Até falei na última live, usem a pausa positiva, né? Se você está passando por uma situação e não consegue ainda controlar o que tu sente, te acalma primeiro. Não precisa agir na hora, não precisa resolver aquela situação, aquele conflito na hora. Porque você ainda não conseguiu ter consciência, ter capacidade de lidar com essa situação. Então, se acalma, sai de cena, espera, deixa a criança, se ela está segura, né? Se ela está segura, somente se ela estiver segura, deixa ela ali um pouquinho quietinha, depois volta e diz. Por exemplo, às vezes a criança vai lá, uma mãe colocou ali que ela estava na tomada, riscando, fazendo desenho. Às vezes a criança vai lá e pega, meninas pegam um batom da mãe, risca toda a parede, né? Aquele batom preferido. E daí tu fica, meu Deus, vontade. A mãe fica com vontade de gritar. Neste momento seria um momento de calma, né? De respirar fundo e para a sua consciência pensar, refletir, né? A situação já aconteceu. A culpada disso, não temos um culpado, temos uma criança experienciando o seu mundo, uma criança que fica solta. E eu sei que é muito difícil, assim, 100% do tempo a gente ficar de olho na criança, mas o ideal e o cenário ideal é sempre ter um adulto olhando a criança, sempre ter um adulto. Se a criança, se tu vai na cozinha cozinhar, prepara um ambiente onde a criança possa ficar ali perto de ti, onde tu tenha os teus olhos voltados para ela. Organiza os brinquedos, tira todas as coisas perigosas possíveis, não deixa as facas perto, não deixa objetos que possam fósforo, coisas que possam causar prejuízo para a vida dela, né? Não deixa essa situação, não deixa água quente, essas coisas assim. Ensina o limite para a criança. Quando ela vem na cozinha, você pega e diz assim: eu tô falando isso porque eu ensinei pro meu filho, eu ensinei para ele que o fogão é somente a mamãe. Então ele corta, ele coisa, quando chega no momento do fogão, é como se tivesse uma faixa ali, não passe deste nível. Desde pequenininho. Então ele ia se aproximar do fogão, eu dizia: fogão só a mamãe, vamos para lá. Eu direcionava ele: ó, o Júnior brinca aqui. Ó, quer mais alguma coisa? Eu botava alguma coisa mais divertida para ele. O Júnior brinca aqui, ó, a mamãe vai dar mais esse aqui, tu faz aqui enquanto a mamãe vai no fogão. Ele foi tomando consciência disso, ele foi conscientizando. Hoje ele, com 5 anos, ele sabe, ele corta lá o tomate, ele corta a situação, mas na hora do fogão, ele sabe que é a mamãe. E ele diz: não, no fogão eu não posso mexer, porque é a mamãe. A tomada é a mesma coisa. Por mais segura que seja, eu não gosto que ele
mexo na tomada. Então, agora que ele tá com 5 anos, que eu comecei, como eles têm muito interesse por tomada, eu sempre explicava para ele, mostrava tomada só a mamãe. Ele ia querer mexer, sempre supervisionando ele. E eu dizia, não, tomada só a mamãe. Agora, com 5 anos, mesmo a tomada é segura, essas tomadas são bem fechadinhas. Eu comecei a ensinar ele a segurar pelo cabo e colocar direitinho, porque ele estava com muita curiosidade de fazer isso. Então, chegou o momento de eu ensiná-lo para que não acontecesse nenhum acidente. Comecei, ó, segura aqui, e a mamãe sempre precisa estar te olhando quando tu for fazer isso. Então, tu chama a mãe e a mãe fica te olhando. Então, ele me chama, ele diz, mãe, posso botar na tomada? Tá bom, pode, mas a mãe vai aí e tu coloca na tomada. Eu preciso olhar, eu preciso saber que ele está seguro. Eu não posso deixar ele correr riscos. Eu não posso deixar ele, se ele vai atravessar uma rua, mãe, posso atravessar a rua? Peraí que eu preciso estar lá contigo. Mãe, posso subir nessa pedra? Peraí que eu preciso estar contigo. Eu preciso estar lá do lado dele para saber se ele vai fazer a coisa certa. Ele não vai fazer por si só. Porque ele está numa fase que ele não entende o perigo. O perigo é algo na mente dele nem existe. Então, em vez da gente falar, ah, é perigoso, não, a gente vai lá e diz para a criança, ó, até aqui tu pode ir, mas daqui não pode. Então, coloca limites. Quer brincar? É assim, pula daqui para cá. O meu filho gosta muito de brincar, que eu moro num condomínio, a gente tem bastante pedras. Ele gosta muito de brincar nas pedras. Então, à medida que ele vai crescendo, o nível de perigo, assim, de pular das pedras, de subir nas árvores, está aumentando também. E daí, o que a gente procura, o que eu procuro fazer? Estar junto. Então, se ele quer experienciar esse perigo, eu preciso estar ali dando suporte para ele fazer de maneira segura. E daí ele entende que naquele momento, né, eu tenho a minha mãe, eu tô seguro, eu posso fazer isso. Sem a minha mãe, não é meio arriscado. E funciona, Gurias, funciona assim na minha casa. O meu filho, ele respeita os limites, ele entende quando eu digo, não, filho, realmente aí não é uma boa ideia. Eu sempre que eu tô consciente, eu tô em mim, eu procuro agir dessa maneira. Claro que vai ter vezes que a gente vai agir por impulso e vai falar, não, aí é perigoso, não vai. Algumas mães acabam, sai isso da boca. Tudo bem, não vai, não precisa ser tudo perfeito, mas tente sempre estar supervisionando, mostrando o limite e redirecionando. A nossa live já está chegando ao fim. Ó, a Madalena, eu ouvi dizer que não é indicado parabenizar o filho, pois eles crescem independentes, sempre esperando a aprovação. Você pode falar sobre isso? Tem um vídeo meu aqui, acredito, no Instagram. Agora não me recordo se ele tá salvo aqui. Depois a Valesca disse, quando a gente se olha como protagonista em todas as automoções, tudo fica mais fácil e leve. Verdade. Quando a gente assume as rédeas da nossa vida, a gente começa a entender o nosso papel, o que nós temos que fazer, então, para ter uma vida melhor, né? Para a gente ter os mesmos, porque a gente vai ter igual. A gente vai passar por esses processos, querendo ou não querendo, daí você escolhe, vai querer continuar sofrendo, achando ruim, se vitimizando, dizendo que é cansativo. É cansativo, é. Todos os dias. Não tem problema num dia tu dizer, ah, realmente estou cansada. Mas tu tá cansada porque tu sabe que naquele dia tu cumpriu o teu papel e não porque esgotou toda a tua energia. Eu acho que essa fase, assim, a gente vive muito lá no início da maternidade. E é uma fase meio que tu não tem escolha realmente. Eu digo, até os 2 anos é uma fase intensa, uma fase difícil, uma fase onde a gente precisa se reencontrarmos, nos reencontrarmos com nós mesmos. Mas a partir daí, depois daí, já começa um pouco a tudo a se encaixar, a tudo fazer diferença e continuar com aquele sentimento, com essa dor, continuar com essa não se achando, não se encontrando. Isso acaba prejudicando muito a si mesmo, a família, a criança em si. Então, nós temos muita oportunidade de fazer diferente.
É só a gente querer, é só a gente assumir a responsabilidade da nossa vida. E sobre essa questão, eu vou deixar para um tema de uma outra live, então, Madalena, para a gente falar sobre a diferença de encorajamento para elogios. Sim, existe um momento que se a gente ficar o tempo todo elogiando a criança, essa criança se torna um viciado em elogio, ela acaba sempre sendo aquele tipo de adulto que precisa muito de que os outros falem para ela. Ai, parabéns, você conseguiu, olha, e ela não observa o próprio esforço a partir de si mesmo. Por exemplo, hoje eu faço live e eu estou aqui com 7 pessoas agora na live, 7 mulheres na live aqui com vocês. Já teve um momento que eu não tinha ninguém na live. Então, esse é o meu ponto. O ponto, eu tenho que chegar e me avaliar através de mim. E não esperar que alguém venha e me diga: ai, parabéns, você conseguiu. Então, por isso, amanhã, terça-feira, eu vou fazer live novamente, só porque alguém me deu parabéns. Não, eu tenho que sentir, né? Eu tenho que sentir o quanto que eu me envolvi, o quanto que eu cresci, o quanto que foi bom para mim. Eu fazer a minha autoavaliação. E se adultos, crianças são criadas somente com o elogio, elas acabam muito na dependência dos outros. E muitas vezes isso não acontece. Acaba que elas entram num relacionamento que não tem ninguém lá para ficar o tempo todo elogiando. Não tem um chefe de trabalho que vai ficar o tempo todo dizendo que ela foi maravilhosa, que ela fez tudo perfeito, ou que é aquilo mesmo que ela tem que fazer melhor. Então, a gente tem que cuidar sempre. O elogio, na disciplina positiva, ela costuma dizer, a Jane Nelson disse, o elogio é como um doce. Vez ou outra, não terá problema. Mas, em demasia, a gente, né, é preocupante. Então, sempre que puder, use encorajamento ao invés de elogio. E a diferença é bem sutil, às vezes, mas ela faz toda a diferença na formação do ser. Oi, Estela, bem-vinda à live. Já estou finalizando aqui, porque chegou o nosso tempo. O Instagram já vai me avisar com certeza. Gurias, muito bom estar com vocês. Espero ter agregado um pouco mais de conhecimento. E sempre que quiserem vir dicas de conteúdos, temas para eu trazer aqui, já vou escrever, já vou agendar aqui para eu trazer sobre esse tema sobre encorajamento versus elogio. Um beijo e até terça, então, terça 1h30. E já estou cheia de convidados aqui. Eu vou trazer, cada semana eu vou trazer uma convidada para a gente abordar um outro tema. Mas fiquem conectadas comigo que com certeza vai ser incrível. Um beijão, então, até a próxima live.